Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nós vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A nossa gratidão a Deus por estar com esta igreja tão abençoada. Louvar a Deus pela vida do pastor Neto Biapino, que nos fez este honroso convite. E eu agradeço pela vida dele, de toda a sua casa e a igreja que está aos seus cuidados pastorais. Pastor Neto, minha gratidão, muito obrigado. Eu tenho o nosso respeito e eu agradeço pelo convite. Louvar a Deus aqui pela vida do meu amigo, o evangelista Neto Neres. Já nos conhecemos há muitos anos, pastor Pedro Alcântara, e nós já ouvimos ele muito pregar, e agora eu acho que essa é a primeira vez que ele vai me ouvir pregar, se eu não estiver enganado, e eu já vi ele pregar muitas vezes. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida também destes homens de Deus e de todos que estão somando, irmãos, no crescimento desta obra. Todo o nosso respeito para com a sua vida. Vamos à palavra. Versículo 16, diz assim esta tradução: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito obrigado, tome seu assento. Carta de Paulo a Timóteo. O mesmo apóstolo Paulo chamou de meu filho na fé. Para Timóteo, o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, como nós sabemos. Para Timóteo, o apóstolo Paulo direciona nessas duas cartas vários conselhos para trazer edificação, crescimento, amadurecimento, aprendizado para o desenvolvimento do ministério de Timóteo. Desde o momento que Paulo o encontrou pela primeira vez, entendeu que o tal tinha uma chamada de Deus. Quando a gente lê Atos 16, a partir do versículo 1, nas regiões de Derbe e Listra, Paulo encontrou a Lóide, a Eunice, e lá estava também Timóteo, criado pela mãe e pela avó. O apóstolo Paulo desejou ter a presença e a companhia de Timóteo para o seu ministério. E a Escritura nos diz em Atos 16 que esta família dava bom testemunho para toda aquela região. Era uma família de crentes, tementes, fiéis a Deus. Lóide, que criou sua filha Eunice, e juntas criaram Timóteo nos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo fez menção de trazer a memória de Timóteo, como foi a sua criação, quando a gente lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. De certo que eu acredito, Timóteo, que também habita em ti a mesma fé não fingida que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Acredito que esta mesma fé habita também em ti. Essas duas mulheres de Deus cuidaram, criaram, ensinaram e ajudaram este rapaz a chegar aonde Deus projetou que ele deveria chegar. Paulo agora será o seu professor, o seu tutor, o seu instrutor, que vai acompanhá-lo no seu crescimento ministerial. Para este mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo estas duas cartas, direciona vários conselhos. Para quem já leu, pôde perceber a dedicação, o apreço e o amor de Paulo para com seu filho na fé. Conselhos tais que ele diz para ele, como: fortifica-te na graça do Senhor Jesus, fuja das paixões da juventude, fuja das paixões da mocidade. Ora, Paulo, deixarei eu de viver esta fase de forma alguma. Você não vai passar sem viver esta fase. Mas aquilo que é perigoso,
aquilo que Deus não mandou para você, aquilo que Deus não quer para você, não se contamine, permaneça puro, porque Deus tem um propósito a ser realizado na sua vida, então você deve fugir daquilo que Deus não quer para a sua vida. Também ele manda conselhos tais como: guarda o que te foi confiado, Timóteo, guarda o bom depósito, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Para Timóteo, o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, Timóteo, está preparada para mim a coroa da justiça. E não somente para mim, mas para aqueles também que amam a vinda do Senhor. Timóteo recebe esses e tantos outros conselhos, como quando Paulo diz para ele: toma posse da vida eterna, combate o combate, peleja pela fé e toma posse da vida eterna. Mas o capítulo aqui, de número 4, desta primeira carta, versículo 16, é mais um conselho de Paulo para Timóteo, quando ele aqui expressa-se dizendo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ensino da palavra, como você bem sabe, palavra pregada, palavra ensinada, de conformidade com a verdade. Então tem cuidado também da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto, Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo, porque quem te vê pregar, quem vem te ouvir na congregação pregar, Timóteo, sabe, compreende e entende que você é um homem de Deus. Então uma responsabilidade muito grande sobre a tua vida, Timóteo. Quando tu prega, as pessoas recebem, elas aceitam, mas elas te veem como um homem de Deus. Então dê bom testemunho, porque muita gente também depende da tua pregação, olha para ti, te tem como homem de Deus, estão acompanhando a tua história, o teu testemunho. Então se tu fizer isso, se tu tomar cuidado com a tua vida, se tu andar direito nos caminhos do Senhor, cumprir os estatutos, a vontade de Deus, e se tu pregar a palavra como deve ser pregado, sem arrodeio, na veracidade da verdade, ensinando o que está na palavra, Timóteo, aquelas pessoas que te ouvem pregar, elas olham para ti, Timóteo, e vê realmente um homem de Deus. Então são pessoas que estão se espelhando em ti. Tem uma responsabilidade sobre a tua vida, Timóteo, como pregador, como ensinador, porque quem te olha pregar, eles olham e compreendem que Deus está na tua vida. Então, fazendo isto, tu vai salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que estão te ouvindo pregar, porque eles aceitam a tua mensagem, olham para o teu testemunho, para a tua vida de integridade na presença de Deus, e eles estão indo no mesmo caminho que você está indo. Então, se tu fizer assim, tu vai salvar a tua vida e a vida daqueles que estão te ouvindo pregar e ensinar. Guarde isto, é uma responsabilidade dada para quem Deus chamou para o ministério. Você deve tomar cuidado com a sua vida espiritual, porque muita gente acompanha a sua jornada, como também você está pregando para muitas pessoas que aceitam a sua mensagem, aceitam o seu ensino, e elas olham para você e dizem: ali está um homem de Deus. Este é o conselho de Paulo para Timóteo, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, para ficarmos com a primeira parte, quando Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Ora, é possível alguém melhorar na sua jornada cristã? É possível melhorar um pouco mais? É possível ir adiante mais um pouco? Como eu posso melhorar a minha vida cristã? Como eu posso melhorar a minha vida espiritual? Todo tempo é possível sim melhorar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, se qualificar um pouco mais, estar mais perto de Deus a cada dia. Então observe que o conselho é: tem cuidado de ti mesmo. Então, pastor, como é que eu posso, como crente, como cristão, como salvo, como eleito, que tem um nome no livro da vida, como é que eu posso melhorar ainda mais a minha vida espiritual, sendo que eu estou dedicado, estou me esforçando, estou me esmerando para melhorar a cada dia na minha caminhada? Então a Bíblia Sagrada
Sagrada, ela vai aqui nos mostrar que é possível sim alguém melhorar cada dia mais na presença de Deus, se qualificar cada dia mais, estar mais bem apresentado na presença de Deus, porque nós devemos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, não vacilarmos, não deixarmos de cumprir a vontade de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para o que a palavra de Deus nos ensina, de como nós podemos melhorar a nossa vida espiritual dia após dia. E como é isso, pregador? Em primeiro lugar, como eu posso melhorar a minha vida espiritual? Como eu posso cuidar melhor de mim no campo da vida espiritual? Observe aqui, em primeiro lugar, em estado de santidade, ou vivendo em santidade. Santidade é uma palavra que pouco se prega, é um sermão que quase não se apresenta mais, porque muitas pessoas ficam injuriadas, zangadas quando se fala em santidade, porque santidade é separação do que é impuro e renunciar e fazer a vontade de Deus. E renunciar vontades e prazeres da carne é o que poucas pessoas desejam, irmão. Então observe que santidade, ela nos faz estar bem apresentados na presença de Deus. Então, como eu posso cuidar melhor da minha vida espiritual? Vivendo em santidade. E santidade, para mim, para a sua vida, eu vou dizer uma verdade para você: santidade, para mim, para a sua vida, não é a coisa do pastor, não é a vontade do pastor ou do pregador, irmão. É a vontade de Deus para mim e para a sua vida. É mesmo, pastor? É. Porque existe pessoas por aí dizendo: esse negócio de santidade é o pastor que está pregando, esse negócio de santidade é o cantor, é a esposa do pastor, é o líder de mocidade, esse negócio de santidade é só lá na igreja, irmão. Não. Santidade para a nossa vida é a vontade de Deus. Quando você lê 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo deixa bem claro isto, que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Vou dizer de novo, para você aprender esta palavra, esta lição. Santidade para mim, para a sua vida, não é a vontade de quem prega, a vontade de quem ele pastoreia, ele apenas transmite o que está escrito. Para mim, para a sua vida, santidade é a vontade de Deus. Quem está na vontade de Deus, aleluia. Então dá para melhorar um pouco mais, pastor, dá. Se santidade para a minha vida não é a vontade do homem, é a vontade de Deus, eu devo abraçar a vontade de Deus. Por isso Deus me quer separado do impuro, me quer separado das trevas. Por isso Deus quer mais de mim, por isso Deus exige mais de mim, porque Deus tem algo para fazer através de mim. E eu quero profetizar que este ano você vai cuidar da sua vida espiritual como você nunca cuidou, vivendo em santidade na presença de Deus. E quando falamos que santidade é a vontade de Deus para a nossa vida, para melhorar mais ainda, observe nesta primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a imundície, mas nos chamou para a santificação. Quem foi chamado para a santificação? Santificação nos faz melhor na presença de Deus. Santificação é santificar algo ou alguém. E observe que a Bíblia nos ensina isso. Quando Deus queria santificar objetos, ele usava o azeite que era aspergido 7 vezes sobre o tal objeto. Você vai ver essa verdade quando você lê Levítico capítulo 8, versículo de número 11. Sobre o altar e sobre os utensílios que ali estavam, os vasos, santificando objetos para o Senhor. Por isso os objetos da casa de Deus devem ser respeitados, e quem não tem capacidade ou não está à altura de usá-los, deve se posicionar e se consertar. Então observe que lá em Levítico 8 e 11, santificando objetos para a obra do Senhor, eles derramavam azeite. A Bíblia diz para quê? Para santificá-los. Também santificava pessoas escolhidas para o ministério. Quantos aqui são chamados, escolhidos por Deus? Deixa eu ver. Então observe que Levítico 8 e 12, a Bíblia diz que a ordem de Deus para Moisés era santificar Arão e seus filhos para o ministério. Então Deus primeiro santifica para depois usar. Você lembra quando chegou Samuel lá na casa do pai de Davi, na casa de Jessé? Eles perguntaram: a tua vida é de paz? Ele disse: sim, é de paz, mas antes nós vamos aqui nos santificar. A gente vai sacrificar, mas antes a gente vai santificar, porque nós temos um monte de gente sacrificando sem se santificar. Primeiro se santifica, depois sacrifica e Deus recebe. Levante a mão que eu vou profetizar. Santificação primeiro, Jessé, depois sacrifício no altar. Aleluia.
Por isso ele diz: olha, vamos santificar Arão e santificar seus filhos para o exercício da chamada, para o exercício do ministério, porque eles serão diferentes, são diferentes e vão continuar sendo diferentes na presença de Deus. Derramava-se o azeite sobre a cabeça dos tais e eles eram santificados para Deus. Aleluia! Então é Deus quem exige, esta é a vontade de Deus na minha e na sua vida, a santificação. Eu disse que esse tipo de fala, tipo de sermão, deixa algumas pessoas zangadas. O porquê falar de santidade, separação, de deixar o que é imundo, sair das trevas e estar ligado a Deus? Porque Deus tem algo com a sua igreja, e a sua igreja é lavada, comprada, redimida no sangue de Jesus. Aleluia! Então a santificação é a vontade de Deus, e Deus nos chamou para a santificação. E quando nós falamos disso, irmão, observe que uma pessoa que pratica a santidade em seus atos, em sua vida, em suas atitudes, isto é notório e é revelado por onde ele passa. Pastor Mazi, que negócio é esse? Quando você lê segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, está em Sunem o profeta Eliseu, ele vai e ele vem. E a Bíblia nos diz que uma mulher chama o marido e o casal vem na porta, e a mulher diz: eu vejo que este que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Aleluia! Olhe para cá, irmão. Até então, quando você lê o texto, não se vê nenhuma pregação e nenhuma profecia para aquela casa e para aquele casal. Por quê, pastor? Porque acima de um bom sermão, de um bom oratório, de boa retórica, de um bom conhecimento teológico, de ser bom de Bíblia, irmão, acima de tudo isso está o testemunho. Talvez você não é um pregador com eloquência, com uma boa retórica, com uma boa fala, um bom português, talvez não cursou nenhum curso de teologia, mas isto aqui, irmão, nada será se você não tiver um testemunho padrão na presença de Deus, irmão. O que estava lendo ali não era a profecia e nem a mensagem, era o testemunho que estava falando mais alto. Aleluia! Porque para ser santo não precisa ser pregador. Agora, quer ser pregador, tem que ser santo na presença de Deus. Para ser santo não precisa ser cantor, mas se quer ser cantor também tem que ser santo na presença de Deus, irmão. Então levanta a mão, porque o testemunho fala mais alto. Aleluia! Vejo que este é um santo homem de Deus. Então, se você não desenvolveu o ministério da pregação, mas dá testemunho de crente, anda como salvo, irmão, a sua mensagem está sendo pregada para onde você vai, só no jeito de você falar, no seu comportamento, no seu acerto de conta, na sua fidelidade com a família, na fidelidade com o pastor, na fidelidade com a igreja. Isto aí fala mais alto. Então, observe que Deus quer homens para a sua obra, mas estes homens precisam ser santos. Deus quer mulheres para a sua obra, mas precisam ser santos. E o que ela está vendo aqui é as qualidades do testemunho sendo revelado, irmão. Respeito e padrão de homem de Deus, respeito e padrão de mulher de Deus, não passar do limite. Então ela diz: eu vejo que este que passa aqui é o santo homem de Deus. Levante a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida, que a partir desta noite, por onde você passar, onde você está, vão dizer: está aqui um homem e uma mulher de Deus, está aqui um santo homem de Deus, está aqui uma santa mulher de Deus. Aleluia! Como eu posso cuidar melhor da minha vida espiritual, irmão? Deixando a vontade de Deus me governar, que Ele quer que eu seja santo, irmão. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu convívio social, deixar de trabalhar, comprar, vender, estudar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que você percebeu, que você não pode falar, que você não pode dizer, que você não pode ouvir, e onde você não deve estar, porque Deus não se agrada, você se afasta e vai continuar dando testemunho para quem pensou que você ia se prevaricar. Levante a mão que eu profetizo: você está dentro da vontade de Deus e vai melhorar a cada dia em santidade. Aleluia! Como eu posso melhorar a minha vida espiritual, pregador? Em segundo lugar, é possível? Meu irmão, está revelado, está mostrado. Dá para melhorar? Dá, basta você se esforçar. E como eu posso melhorar um pouco mais a minha vida espiritual? Como eu posso cuidar melhor de mim nesses dias que estamos vivendo um despertamento espiritual? Em segundo lugar, vivendo um despertamento espiritual. Nunca houve tamanha necessidade de um despertamento espiritual, irmão, para os nossos dias.
dias, um despertamento dessa sonolência espiritual. Você lembra da fala de Paulo aos Romanos capítulo 13, versículo 11? E isto de que já é hora, meus irmãos, de despertarmos do sono. É uma igreja cansada, adormecida, que tem chamada, tem ministério, mas que está adormecida. Diz: isto digo, que já é hora de despertarmos do sono. Este é o tempo de despertar, meu irmão, para viver a palavra, para pregar a palavra, cantar a palavra. Este é o tempo de despertar para a oração, estar na oração, viver na oração, falando com Deus, comunicando com Deus. Nunca houve tamanha necessidade, irmão, para vencermos esta sonolência espiritual. Em dias que as pessoas estão naufragando na fé, apostatando da fé, eu creio aqui esta noite profetizando que você faz parte dos que estão vivendo o despertamento espiritual nesses dias para ser usado por Deus. E como a gente vai viver esse despertamento espiritual? Observe que muita gente foi reprovada, e muita gente é reprovada, irmão, quando se fala de despertamento espiritual. Lembra de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 38, Jesus chama dentre os 12 Pedro, Tiago e João. Vamos ali, aonde? Aonde eu estou acostumado a orar. Chegando lá, Jesus diz para os três: fiquem aqui, que eu vou além orar. E quando você lê Mateus capítulo 26, repete-se isso por 3 vezes. Da primeira que Jesus ora, quando ele volta, encontrou os 3 dormindo. A ordem era ficar vigiando enquanto ele orava. Jesus vai uma segunda vez, volta, estão dormindo. Vai uma terceira vez, volta, estão dormindo novamente. Observe aqui que por 3 vezes eles são reprovados no campo da oração e da vigilância. Pessoas assim não chegarão aonde Deus prometeu. Pessoas que não conseguem ser aprovadas nas etapas que Deus estabelece para ele. É por isso que você vê de hora em outra pessoas que dizem: eu tenho uma promessa, Deus falou comigo que ia me levantar, e Deus falou comigo que ia soprar o meu nome, Deus falou comigo que tinha uma congregação para mim, tinha um campo para mim. Mas se você não se esforçar, esta profecia nunca vai se cumprir. Então observe que muita gente tem uma revelação aí que recebeu do profeta, tem uma profecia, os anos estão passando e os outros estão passando na frente dele, e ele diz: por que o outro chegou depois de mim e está passando na minha frente? É porque ele entendeu, irmão, que para Deus usar, ele precisa viver um despertamento espiritual. Já tem gente que entende: levante a mão que eu vou profetizar. Para Deus usar, é tempo de despertamento espiritual. Aí nós vemos muita gente encalhada, cansada para trás, que fica nesse questionamento: e a revelação que eu recebi? E a profecia que eu recebi? Ela só se cumpre se você se esforçar para ela cumprir. Então observe aí que por 3 vezes eles são reprovados. A primeira, ele vai, e quando volta eles estão dormindo. Pedro, tu não podes vigiar sequer 1 hora comigo? 1 hora, meu irmão. Volta de novo, quando volta eles estão dormindo. E Jesus diz no versículo 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a tua carne é tão fraca. A tua carne cansa, a tua carne mente, a tua carne erra. Então observe, irmão, que era preciso viver um despertamento e eles não foram aprovados. Mas eu estou pregando aqui para uma igreja, irmão, que Jesus foi ali, ele disse: fique aqui orando e vigiando, e quando ele voltar, nos arrebatar, vai nos encontrar pregando e vigiando. Levante a mão só quem está vivendo este despertamento. Acorde, porque é tempo de orar e é tempo de vigiar como nunca. Aleluia! Observe que esse despertamento, irmão, ele precisa sempre ter alguém, pastor Pedro Alcântara, pastor Neto, observe aqui, pastor Neto e Biapino, que todo o tempo Deus vai usar pessoas, irmãos, para despertar quem tem uma chamada. Você tem uma chamada, mas às vezes você está nessa sonolência, nesse cansaço espiritual, e sempre vai precisar de alguém que Deus está usando para levantar você. Lembra de Jonas capítulo 1? A Bíblia nos diz que Jonas deveria ir para Nínive, mas vai para Tarsis. Ele chega em Jope, compra uma passagem, paga a passagem, desce para o navio, desce para o porão e deita lá e dorme, irmão. E quando você lê o versículo de número 3 e o versículo de número 4, por ele está lá onde Deus não mandou. A Bíblia diz que Deus, no versículo 4, mandou uma grande tempestade, um vento que veio contra o navio, quase para quebrar o navio. E quem estava em cima lá estava desesperado, jogando as suas cargas para aliviar, para ver se a coisa ficava tranquila. De repente
de alguém, chamado em algumas traduções de mestre, outra de capitão. A Bíblia nos diz que ele desceu até onde Jonas estava. Por que desceu, pastor? Porque para Jonas ir até o porão, ele teve que descer. Agora, alguém vai ter que descer atrás de Jonas, porque Jonas está no lugar errado, no navio errado, enfrentando a tempestade que não era para enfrentar. Olhe para cá, para esta verdade. Tem uma chamada, mas por você provocar a ira de Deus, você está no lugar errado, vivendo no lugar errado e provocando a ira de Deus. Então a Bíblia nos diz que Deus vai usar, e toda a vida Deus vai usar alguém para despertar quem tem uma chamada. E o que tem de gente com chamada, irmão, mas vivendo fora do plano, fora da vontade de Deus, se atrapalhando, provocando tempestade, provocando problema para a sua vida, a gente já perdeu a conta. Mas esta noite Deus traz para te dizer: este é o tempo de você despertar, vai melhorar. Levante a mão, anda, levante a mão que eu vou profetizar. Este é o tempo de cuidar melhor da sua vida espiritual, porque há uma chamada, mas você está provocando a ira e a tempestade não cessa. Deus vai usar alguém, e o mestre, o capitão do navio será esse. E observe 3 lições aqui dentro desse texto, a partir do versículo número 5 e 6, que a Bíblia diz que o mestre do navio, ele desceu, irmão. Todo tempo, Deus vai usar homens e mulheres para descer e buscar quem tem uma chamada. Aleluia. Eu não sei se é você que está no porão, e não sei se é você que vai descer para buscar quem está no porão. Se é você que está no porão, eu estou descendo para te buscar agora. Se é você que está no porão, esses obreiros vão descer para te buscar. Se é você que está no porão, Deus vai usar alguém para descer lá. Mas se é você que está no porão, Deus vai te usar para descer no porão e buscar quem tem chamada. Eu vou profetizar, irmão, aqui esta noite de olho aberto, quem quer receba. Se é você que está no porão, Deus vai usar alguém para te buscar lá. Mas se você não está no porão, Deus vai te usar para buscar quem está lá. Aleluia. Olha, a primeira lição é que ele desceu para buscar quem tem uma chamada. É melhor você aprender a cuidar da sua vida espiritual hoje, a partir de hoje. Então ele desce. Primeira lição, ele desce. Chegará o tempo em que você vai descer para buscar quem tem chamada, ou se você estiver no porão, Deus vai usar alguém para descer para buscar você. E observe que quando ele chega lá, segunda lição, a Bíblia diz que ele sacudiu ele e disse: acorda, dorminhoco, desperta, rapaz. Irmãos, observe que ele é que está sendo usado por Deus como este pregador. Observe que ele está sendo usado por Deus como estes homens de Deus. Observe que ele está sendo usado como você. Quando ele chega lá, ele toca nele e diz: desperta. Observe aqui, 2 gerações, uma que está pronta a viver o despertamento e outra que está dormindo quando é tempo de estar pregando. Olhe para cá, porque ele deveria estar pregando em Nínive, mas está dormindo no porão. O que tem de gente que já era para estar pregando mais longe, mas continua dormindo no porão. E porão não é morada de profeta. Profeta, irmão, já tem solo que Deus levantou para ele. Levante a mão que eu vou profetizar. Só os profetas que estão na casa. O porão não é o teu lugar. O teu lugar é o solo que Deus preparou para você pegar. Aleluia. É por isso que ele sacode ele. Levanta, acorda, minha irmã. Tem um povo te esperando. Tem uma igreja para você. Tem um campo para você. Acorda, rapaz. Tu não está só te prejudicando, mas está prejudicando uma turma muito grande. Em vez de você estar pregando e deixando os outros viver na bonança, você provoca você e provoca para os outros. Então chega lá na segunda lição e sacode e ele diz: desperta, dorminhoco. Acorda. Este é o tempo de quem tem uma chamada. É entender que é tempo de cuidar da sua vida. É tempo de acordar, porque Deus vai te usar. Quem crê? Quem crê? Só quem ainda crê. Só quem ainda crê. Aleluia. Deus vai te usar. Terceira lição, irmão, que ele nos ensina aqui, é que quando ele desperta ele, pastor, está no versículo 6 de Jonas 1, ele diz: clama ao teu Deus. Aleluia. A última lição aqui, ele diz: clama ao teu Deus. Este é o tempo, irmão, de clamar a Deus como você nunca clamou. Vou dizer de novo: este é o tempo de clamar a Deus na palavra, na oração. Só quem está entendendo que é tempo de clamar a Deus. Aleluia. É tempo de despertamento. É tempo de você procurar onde Deus quer que você esteja e não fora da vontade de Deus. É tempo de você não dar problema para outros, mas ajudar a resolver o problema de outros. É tempo de você clamar a Deus e ver Deus operar na vida de outros. Levante a mão que eu vou profetizar. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. Aprenda a cuidar da sua vida espiritual e Deus vai te usar. Aleluia. Observe que era preciso isto acontecer.
Aí observe que nós podemos cuidar. Pastor, como eu posso cuidar melhor da minha vida espiritual? Você lembra de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 5, já sendo exilados, deportados para a Babilônia, já estando lá naqueles dias, a Bíblia diz que é ordenado para os responsáveis sobre aqueles jovens, entre eles Misael, Ananias, Daniel e Azarias, estavam lá, e a Bíblia nos diz no capítulo 1 de Daniel, versículo de número 5, que foi ordenado alimentá-los com a bebida e a comida que passava pela mesa do rei durante um período de 3 anos. Daniel, a Bíblia nos mostra no versículo de número 8, que Daniel, um jovem com muita visão, muito atento, observador, logo chegou em uma terra pagã. O que ele viu foi templos pagãos para cá, imagens para cá, olhou para ali, viu a imagem de Nego, olhou para ali, viu a imagem de Ista, Marduk, disse, não, a gente está numa terra pagã e vamos mostrar que nós somos diferentes. Então a Bíblia nos diz que é oferecido para eles esta comida no período de 3 anos, irmãos, para eles se contaminarem. Mas quando você lê Daniel 1 e 8, a Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Como eu posso melhorar minha vida espiritual? Tomando as decisões certas que vão lhe favorecer no dia de amanhã, porque o ser humano ele tem esse poder da decisão em si. Ele pode decidir levantar de manhã ou ficar deitado, ele pode decidir para o trabalho ou não ir para o trabalho, ele pode decidir ser fiel ou infiel, ele pode decidir ser bom ou ser mal. O ser humano tem esse poder na sua vida de decidir o que ele quer fazer da sua vida. Mas Daniel nos ensina aqui que aquele que quer cuidar bem da sua vida espiritual deve tomar as melhores decisões onde ele está, mesmo estando entre os caldeus, na Babilônia, numa terra pagã, mesmo distante de Judá e de Jerusalém. Daniel vai mostrar que mesmo estando distante desses lugares santos que ele aprendeu a palavra de Deus, não vai se contaminar, porque tem gente que não pode se distanciar de perto dos pais, não pode se distanciar da igreja que foi ensinado, que foi criado, que ele vai se contaminando com qualquer coisa. Mas Daniel nos ensina aqui que é possível cuidar da vida espiritual. Ele decidiu no seu coração não se contaminar, irmão. E quando você decide não se contaminar com aquilo que Deus não quer para a sua vida, com aquilo que Deus não preparou para a sua vida, você vai ser beneficiado no dia de amanhã. Então aprenda a cuidar da sua vida espiritual, tomando as decisões certas, e você será próspero no dia de amanhã. Quem está entendendo? Aleluia! E tem muita gente colhendo espinhos e abrolhos, irmão, porque tomou decisões erradas, não buscou a Deus, não recebeu orientação de vida, não quis aconselhamento. Mas Daniel decidiu, o poder da decisão, decidiu não se contaminar. Ele vai dizer não para aquilo que Deus não quer para a sua vida, irmão. Agora observe que Daniel também, ele nos ensina uma segunda lição de como a gente cuidar melhor da nossa vida. Lembra que Daniel, entre os 120 príncipes ou presidentes que Dário escolheu para ajudar a governar naqueles dias, Daniel estava entre os 3. Quando você lê o capítulo 6 de Daniel, ele estava entre os 3. E Dário já pensava, pastor Neto de Apino, em colocá-lo como primeiro, porque quando você lê o capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que Daniel, nessa versão que diz, Daniel, ele era o preferido do rei. Aleluia, olhe para cá, para essa palavra. Daniel era o preferido do rei. E preferência, irmão, você escolhe quem você quer ouvir pregar. Não, eu prefiro o pregador tal e não gosto de fulano. Eu prefiro comprar no comércio tal e não comprar no comércio de outro. Eu prefiro o cantor tal e não prefiro o outro. É o direito da preferência. Só que Daniel, ele trabalhou, se esforçou, então Dário viu nisso a preferência. Daniel era o preferido do rei. Quantos preferidos de Deus nós temos aqui? Deixa eu ver. Só quem é preferido de Deus, irmão. E quando você trabalha, conquista espaço, conquista nome, você cresce no ambiente, algumas pessoas não querem aceitar que a sua preferência, que Deus lhe favoreceu pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua dedicação, muita gente não quer aceitar. E uma turma de presidentes e príncipes lá perceberam que Dário tinha um negócio mais próximo com Daniel, que Dário tinha uma preferência sobre Daniel. E muita gente incompetente não vai aceitar que você trabalhou para chegar onde chegou e que a preferência não foi conquistada da noite para o dia. Você há muito tempo está trabalhando. Levanta a mão que eu vou profetizar de novo, irmão. Querendo uns ou não, se você é preferido de Deus, eles vão ter que aceitar a preferência e a eleição de Deus. Aleluia!
Então Daniel é o preferido, irmão. E Dário pensava em colocar como primeiro. Isso despertou inveja. Capítulo 6, versículo de número 3 e 4. Despertou inveja. Quando alguém percebe que você é preferido de Deus, que ele não tem a mesma capacidade de chegar onde você chegou, despertou inveja na turma, irmão. Não ficaram satisfeitos e vão manipular alguma coisa, vão manipular a mente do rei, vão arquitetar um plano. E você sabe que era um decreto de 30 dias, que eles queriam que se alguém clamasse a Deus, ou um homem, a não ser Dário, esse homem seria jogado na cova dos leões. Isto é o que vai acontecer. Mas quando você lê o capítulo 6, versículo de número 4, a Bíblia diz que eles tentando, pastor Pedro Alcântara, encontrar uma falha de Daniel contra o rei Dário, não encontraram, porque Daniel era fiel ao rei e ao reinado. Procuraram também uma falha na crença e no aprendizado de Daniel e no termo de Daniel, também não encontraram. Por quê, pastor? Porque o versículo 4 diz que Daniel era um homem sem culpa, era fiel e não se achou culpa nele. Vou dizer de novo, irmão, quando o homem é fiel, ninguém pode culpar do que ele não fez. Vou dizer de novo, quantos fiéis nós temos aqui? Quantas pessoas fiéis na presença de Deus? O que as pessoas não querem aceitar é que você chegou aonde chegou sendo fiel a Deus. Aleluia! Demorou, mas chegou sendo fiel na presença de Deus. Aleluia! Só quem é fiel, levante a mão que eu vou profetizar. O que muita gente não quer aceitar é que essa preferência, essa posição que você conquistou demorou, mas foi na fidelidade na presença de Deus. E o projeto para frente, e a Bíblia nos diz que o decreto é assinado, irmão. E Daniel, irmão, ensina uma segunda lição aqui para nós no versículo 4, que é possível melhorar nossa vida espiritual sendo fiel a Deus. Aleluia! Seja fiel à igreja, seja fiel ao casamento, seja fiel à família, seja fiel ao reino de Deus, e você vai prosperar na sua caminhada. Aleluia! Digo de novo, pessoas infiéis não chegarão ao lugar da promessa, porque você pode parecer fiel aos olhos dos homens, mas sendo fiel aos olhos de Deus, nunca chegará aonde Deus te prometeu. Mas alguém que é fiel aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, vai ser o seu preferido de Deus. Só os preferidos, levante a mão. Aleluia! Só os preferidos. Fidelidade é algo que você deve trazer para a sua vida. Isso Daniel tinha. Uma terceira lição que Daniel nos ensina de como cuidar melhor da nossa vida espiritual, irmão, é o capítulo 6 e versículo de número 10. O decreto já foi assinado. Observe, o decreto já foi assinado e ele deveria ser jogado na cova. Mas ele nos ensina uma lição aqui para crente, irmão. Que lição é essa? Tranquilidade no meio da tempestade. Os ventos são contrários. Um decreto assinado para jogar na cova e ele ia morrer. Observe aqui que Daniel não se desesperou. Daniel, do seu jeito, do jeito dessa irmã aí, do jeito desse irmão aí, que jeito, pastor? Tranquilo, irmão. Estão falando mal, ele está orando. Estão dizendo que ele não serve, ele está orando. Estão dizendo que ele não prega nada, ele está orando. Estão dizendo que ele não canta nada, ele está orando. Estão dizendo que ele não tem chamada, ele está orando. Estão dizendo que ele vai morrer, ele está orando. Estão dizendo que ele não consegue, ele está orando. Do seu jeito, sabe? Tranquilo mesmo. Estão dizendo que ele não consegue, ele está orando. E o decreto já estava assinado. Daniel nos ensina aqui algo importante. É do seu jeito, irmão. Que jeito, pastor? De alguém que sabe que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ele não se desesperou do seu jeito. Você não se desespera, né? Não sai murmurando, desviando, se afastando de Deus, dizendo que é a culpa de fulano, é a culpa de fulano. Não. Daniel é do seu jeito e você é do jeito de Daniel. Chega o decreto, chega a sentença. Estão falando mal, estão dizendo que eu não consigo, estão criticando, estão dizendo que não vai dar certo, mas mesmo assim, Daniel estava muito tranquilo, estava na oração. Quem ainda está na oração? Quem ainda está? Quem ainda está? Quem ainda está na oração? Olha para cá, irmão. Daniel nos ensina que por mais que o problema pareça e seja grande, irmão, não adianta desespero, o negócio é orar. Como eu posso cuidar da minha vida espiritual? Murmurando, questionando, me desviando, me afastando? Não, eu vou para a oração. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que era um costume de Daniel, irmão, um costume. Entre os 120, Daniel já era o terceiro e logo seria o primeiro. E por menos as pessoas dizem, pastor, não estou orando mais, porque eu estou trabalhando e ocupado demais, irmão. Leia mais sobre Daniel. Daniel tinha muita ocupação, mas ainda tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Quem ainda está na oração? Quem ainda está? Quem ainda está? Só quem quer melhorar a sua vida espiritual. Eu já vou encerrar, levante a mão que eu vou profetizar. Ainda é tempo de melhorar.
Aleluia! Observe, irmão, Daniel abre a janela. Ele não tem que esconder nada. Ele abre a janela, dobra o joelho. Não está escrito, é uma conjectura minha. Imagine um soldado caldeu lá na torre de vigília olhando. Sim, eu fiquei sabendo que tem um decreto precisamos ser jogado na cova. E ele está orando, irmão. Olhe para cá. O seu testemunho vai falar com os que estão lá de fora na hora da luta. Olhe para cá. O seu testemunho vai falar com os que estão lá do lado de fora na hora da luta. Vou dizer de novo, porque só irmão de glória. O seu testemunho na hora da prova, porque ele olhou e disse: esse homem é diferente. Esse homem aí é crente. Este homem é servo. Porque o decreto é contra ele, para jogar na cova, e ele está orando, por muito menos outras pessoas já tinham se afastado e desviado, mas o testemunho de Daniel está falando para quem está do lado de fora, que ele confia em Deus. Meu Deus, já tem gente entendendo. Mão levantada, receba desta graça. O seu testemunho na hora da luta vai falar por de fora, que você não se assusta, porque Deus está no controle. Aleluia! Entenda isso aí? Então Daniel nos ensina essa lição importante, irmão. Observe aqui, para me finalizar, a importância da oração de quem gosta de orar. Eu não sei se você sabia, mas se sabia, eu vou só falar de novo. Você sabia, irmão, que a pessoa que ora, o seu endereço e o endereço da sua casa, da sua rua é revelado no céu? Pastor, nunca nem ouvi falar. Não, pois quem trouxe uma Bíblia, eu já vou encerrar. Quem trouxe? Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, aleluia, para você ver o negócio. A importância de quem está orando ainda, irmão. A importância de quem não se entrega na hora da luta. A importância de quem quer melhorar. Aí, olha em Atos capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, a Bíblia nos diz nesse texto aí, que já estava Saulo, Paulo, lá em Damasco, irmão. Lá estava ele na casa de um homem chamado Judas, e o Senhor apareceu para Ananias, e disse a Ananias: eis-me aqui, Senhor. Observe aí, irmão, a importância de você estar na oração, porque Deus conhece o seu endereço, o número da casa, e sabe o que você está fazendo. A Bíblia diz que o Senhor disse a Ananias: sim, Senhor, vai numa rua chamada direita. Deus conhece o nome da rua de quem está orando. Vai uma rua chamada direita, pergunta na casa de um homem por nome Judas, por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, aleluia. Eu vou dizer de novo, ele está orando. Levante a mão, para de desespero, só vai orar, porque Deus conhece o endereço de quem está orando, irmão. Quem está orando e quem está na oração não sai procurando profeta aqui, profeta lá. Ele vai orar, e daqui a pouco Deus vai mandar o profeta bater na porta. Levante a mão que eu vou profetizar. É possível melhorar na caminhada. Aleluia! Aleluia! Não cometa erros que você cometeu em 2024 que desagradaram a Deus. Cuide melhor da sua vida este ano, aleluia. Faça diferente, seja fiel, não se contamine, permaneça na oração. Deus conhece o endereço. Aí você fica nesse desespero, irmão. Estou numa luta, fiquei sabendo de uma profeta lá no final da cidade. Irmão, tem outro lá, não sei aonde. Vai para oração. Deus conhece o teu endereço, o número da casa. Ele vai mandar a resposta na hora certa. Quem está entendendo? Fica de pé quem está entendendo. Fica de pé adorando a Deus. Só quem resolveu a partir de hoje cuidar melhor da sua vida espiritual. Se você aprendeu a cuidar melhor da sua vida espiritual, a partir de hoje se prepare para viver uma nova fase no seu chamado, no seu ministério, aleluia. Porque quem prega precisa orar e ler a Bíblia, mas tem gente querendo pregar sem orar e sem ler a Bíblia, nunca vai melhorar. Tem gente que quer ser boca de Deus, mas precisa primeiro abrir a boca para Deus encher. Salmo 81, versículo 10, pastor Neto de Aquino, Deus disse: abre a tua boca e eu te encherei. Abre a boca, vai dando glória, e Deus vai te encher de graça aqui esta noite, aleluia. Eu vou profetizar mais uma vez. Só quem quer cuidar da sua vida espiritual como nunca cuidou. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. E essa questão de sentir, nem todo mundo pode sentir no culto, não, irmão. Eu seria irresponsável em dizer que todo mundo vai sentir, porque tem gente que nunca dá e nunca vai dar lugar. Mas tem gente que veio adorar a Deus aqui esta noite, aleluia. É tempo de despertamento. Deus está na palavra, Deus está na oração. É tempo de buscar a presença de Deus. Deus quer fazer muito mais na sua vida, mas sem Ele você não faz nada. Que você não seja um galho frutífero, mas que este ano de 2025 você venha frutificar e venha viver as promessas de Deus.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dar tempo para você adorar a Deus, aleluia. Abre a tua boca, Salmo 81, versículo 10, diz o Senhor: e eu te encherei. Receba de Deus, e Deus vai te usar para abençoar a tua vida. Só quem está dando glória, só quem está abrindo a boca e dizer: Senhor, eu creio que este ano eu vou viver uma fase diferente. Eu creio que este ano o Senhor vai me usar para descer no Corão e buscar quem tem chamada. Eu creio que este ano o Senhor vai me usar para pregar. Eu já tenho um testemunho de crente, mas o Senhor vai me usar na palavra, vai me usar no louvor, vai me usar na obra. Eu vou dar tempo para você adorar a Deus aqui esta noite, porque se você não quiser cuidar da sua vida espiritual, ninguém mais vai te fazer nada por você. É você ou você mesmo vai mudar a sua história a partir desta madrugada, porque Deus quer te usar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem cuidado de ti mesmo. Aprenda a cuidar da sua vida espiritual, porque o tempo passa, meu irmão, e você vai ficando para trás e caçando alguém para você culpar de não ter chegado aonde Deus prometeu. Mas a partir desta noite, Deus descortinou o céu para dizer: cuide da sua vida espiritual, minha filha, cuide da sua vida espiritual, meu filho, e Deus vai fazer na tua vida este ano algo diferente, irmão, porque você fica nessa dependência. Ninguém pode melhorar a sua vida espiritual, não. Quem pode melhorar é você mesmo, aleluia. Levante a mão de olho aberto, eu já vou encerrar, para não cansar mais os irmãos, e orar por você que esta noite, profetizando que eu acredito que você pode pegar essa palavra para a sua vida e fazer dela algo novo, irmão, fazer algo diferente na sua vida, sair desse estado de cansaço, de sonolência, de fraqueza espiritual, de que ninguém enxerga, de que ninguém viu. Se fosse por isso, muita gente não tinha chegado onde chegou, meu irmão. Ninguém estava olhando, mas ele disse: Deus não me abandonou, aleluia. Deus está me vendo no vale, daqui a pouco eu estou no monte. Deus está me vendo na oração, daqui a pouco eu estou exaltado. Meu Deus, já tem gente entendendo esta palavra. Sinta a presença de Deus e receba esta graça aqui esta noite. Seja renovado aqui esta noite, que o despertamento venha invadir as suas entranhas espiritual, e que o desejo de fazer a diferença comece a acontecer nesta madrugada, e que você passe a melhorar a sua vida espiritual, porque Deus tem algo para fazer. O teu lugar não é o porão, o teu lugar é para buscar quem está no porão que tem chamada. Oh, enquanto você adora, seja renovado. Enquanto você adora, receba a cura agora. Caroços, nódulos, tumores, infecções, onde estiver, nas veias, na pele, no osso, agora na gordura, desapareça. Enquanto você adora, você que tem um desejo de pregar, um desejo de fazer a obra, mas não foi inserido ainda porque falta melhorar muito, é para você começar a abrir a boca e dizer: Senhor, a partir de hoje eu já inicio o maço fazendo a diferença na minha vida espiritual. Eu já inicio o maço fazendo diferente para que o Senhor venha me abençoar. Meu Deus. Naragabatuimi kimandahaste klemika ndahashandarabahas. Imiamatu kamandanaga lokovakatuki miki andarama shiki mandalama rácia. Aleluia, é para você ser renovado aqui esta noite, aleluia, é para você voltar a falar línguas estranhas se você deseja, é para você voltar a crer e receber dons espirituais, é para você viver um verdadeiro avivamento, mas começando por você, mudando o que precisa ser mudado, deixando a vontade de Deus governar, e Deus tem algo para fazer na sua vida, aleluia. Este é o ano de cuidar melhor da sua vida espiritual, aleluia. Meu pastor, nada mais, eu agradeço a Deus.